Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. O nosso convidado de hoje é o responsável pelo trânsito de Suzano, Claudinei Galo. Ele é filho do saudoso Antônio Valdemar Galo, que foi vereador por 2 mandatos no município. Ele tem formação nas áreas de administração e direito e começou a vida pública trabalhando na Prefeitura de Suzano como encarregado de departamento. Depois ingressou na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo como escrivão de polícia, onde permaneceu por 26 anos. Retornou à administração municipal em 2013 e foi secretário de Educação, de Governo, de Transporte e Mobilidade Urbana e de Assistência e Desenvolvimento Social, além de passar pela Secretaria de Governo de Ferraz de Vasconcelos. Atualmente é responsável pelo trânsito na Secretaria de Mobilidade Urbana de Suzano, pasta que também já foi da responsabilidade dele em 2015. Seja muito bem-vindo, Claudinei Galo, que currículo, né? Realmente, chegando aos 60 anos, com uma longa história, uma longa jornada de trabalho, mas ainda tenho muito por fazer pela cidade de Suzano, por aqueles que necessitam do meu trabalho. Estarei aí sempre à disposição aí para que tenhamos uma cidade melhor, uma cidade mais desenvolvida e assim seja. Galo, é um prazer te receber aqui, é a primeira vez que a gente te recebe aqui. E eu queria que você falasse um pouco também sobre a sua história. A gente falou que você é filho do saudoso vereador Antônio Valdemar Galo, que foi muito importante dentro de toda a construção política também da história de Suzano ao longo desses últimos anos. E eu queria que você falasse um pouco como a trajetória do seu pai te incentivou a adentrar também na vida política. Na verdade, meu pai chegou nos anos 50 no bairro da Vila Amorim, foi um dos fundadores daquele bairro, se instalou ali sendo um comerciante, já vinha de outros trabalhos, trabalhando na Vimab. Meu pai iniciou na vida, na verdade, eu falo com muito orgulho, foi um vendedor de limão na antiga Serra, estudou com muito sacrifício naqueles tempos, né? Meu pai hoje estaria com 84 anos de idade, se estivesse vivo, e ao se instalar na Vila Amorim, constituiu sua família com 4 filhos, mais uma irmã adotiva que eu possuo. Hoje nós somos somente 2 irmãos, 2 já se foram. Meu pai e minha mãe também já não, está no plano superior. Mas ali se instalou como comerciante meus pais e logo depois de um certo tempo meu pai se enganjou na política, nos anos 70, né? Então ele foi vereador pela primeira vez nos anos 70, depois novamente se reelegeu no ano de 82. E também sendo presidente da Câmara. E ele sempre foi uma pessoa que amava muito essa cidade, muito embora ele nasceu em Santo André, mas depois que aqui chegou nos anos 50, pegou muito amor pela cidade, pelo bairro da Vila Amorim, onde se instalou e construiu, deu a educação para os seus filhos, ensinou o que era a coisa correta para os filhos. E então esse amor que ele teve é que faz com que eu também tenha atingido. Ele repassou para mim todo esse amor que ele possuiu pela cidade e muito mais que isso, pelo próximo, que é o que eu cultivo até hoje. Muito embora nunca fui candidato a nada, mas eu gosto da política. Eu sempre falo, né, que a política começa em casa, né? Sim. Você às vezes fala, eu não gosto de política. E eu debato sempre essa tese. Falo, todos nós gostamos de política, nós vivenciamos a política todos os dias. Quando você vê os filhos brigarem, você faz a política familiar. Quando você tem lá um salário, o salário encurtou, como aconteceu na pandemia, que tivemos todos esses atropelos financeiros, aí você teve que fazer uma política financeira. E a política pública não é mais nada do que isso. Você trabalha com o quê? Com orçamentos e o melhor. Você tem que dividir aqueles valores com o que a cidade mais precisa, com mais desenvolvimento. Então, a política está, acho que, dentro de nós. Muito embora a população e muitas pessoas, às vezes, entendem que a política está um pouco defasada por tudo que se vê aí nas manchetes, e ele tem dentro dele, eu não gosto mais de política, eu não quero ver mais política, mas a política realmente está dentro do lar da gente, e eu vivencio isso todo dia. E eu acho que a gente traz isso para a administração pública, tentando fazer o melhor aí, para que a cidade ganhe bastante com isso. E, Galo, você é presidente atualmente do PRD, o Partido da Renovação Democrática, que foi a fusão entre o Patriotas e o PTB, né? O antigo PTB. E eu queria que você falasse um pouco como foram as montagens de chapa para os candidatos os pré-candidatos a vereadores aqui na cidade. E quais são suas expectativas, principalmente para o pleito que a gente tem no final do ano? Toda pessoa que está presidente do partido quer fazer o maior número de vereadores, isso. Sim. É normal, né? Se eu conversar com todos os presidentes que nós temos aí, hoje faz em média 17, 18 partidos que devem concorrer ao pleito eleitoral para
para vereadores, que são os pré-candidatos hoje, todos vão falar que vão fazer 5, 6, 8, né? Isso é notório. É certo que o nosso partido, o PRD, já foi, como você disse, a fusão entre o Patriotas e o antigo PTB, que é o partido que eu estava presidente já. Então, essa fusão, nós ficamos com o PRD. Nós já somos a segunda maior bancada da Câmara hoje, com 3 vereadores. Nós somos o PL, que é a primeira bancada, o antigo PTB, que hoje PRD, é a segunda maior bancada da Câmara. Queremos voltar com as segunda maior bancadas. Lógico que gostaríamos da primeira, mas a gente sabe que o PL é um partido muito forte, é o partido que vem aí com pré-candidato a prefeito como executiva, então a gente sabe dessa dificuldade, né? Sim. Mas com certeza a gente vai tentar fazer novamente a segunda bancada, se voltarmos com o mesmo número de vereadores ou mais, seria muito plausível para nós, desse partido. E grande felicidade. Realmente nós montamos um partido para isso, entendeu? Realmente, de todas as formas eu tentei. Não escolhemos os melhores, mas aqueles que tinham condições de buscar o voto. E o principal, não só isso. Eu, como um suzanense hoje, eu digo que o que nós queremos não é só o candidato, é aquele que tem melhor proposta para a cidade e mais objetivos para uma cidade melhor. Exatamente. E falando sobre uma das coisas que você é mais responsável aqui, que você tem muita experiência, principalmente quando se trata da cidade de Suzano, é sobre o trânsito. E uma das alterações que teve recentemente foi aqui na região central, com a mudança da rua Presidente Nereu Ramos, tendo mão única até a 9 de julho, e a Pedro José Papais tendo direção invertida. Qual foram os objetivos dessa mudança? Principalmente aqui na região central, que é uma região que a gente sabe que tem muito trânsito. O trânsito trabalha com estudos, né? Sim. Então, hoje a tecnologia toma conta realmente de todos nós. E esse estudo nos mostrou que ocorriam alguns acidentes naquele local. Então, quando ocorre acidente, você tem que achar uma forma de evitar o acidente. Eu sempre falo que o trânsito ele não trabalha com tempo, ele trabalha com vidas. Sim. Então, quando acontece o acidente, você vai ter sequelas. Então, aquele que foi vitimado teve uma sequela, seja ela leve, grave ou até mesmo, às vezes, uma vítima fatal. Sim. Então, a gente tem que evitar as sequelas. E vários estudos foram feitos. Muitas pessoas falam, hoje, infelizmente, é assim, viu, Leonardo? A pessoa fala, coloca um farol ali. Nós tivemos um exemplo, coloca um farol em Mogi, esse final de semana, aí travou a cidade. Então, colocar um semáforo é muito complicado. Então, nós fizemos vários estudos. Essa foi a melhor forma que nós encontramos de evitar os acidentes. Prova disso, nós já estamos lá, hoje já o 7º dia que nós fizemos a alteração, 0 acidente, nem com vítima e nem sem vítima. Então, isso nos dá já um caminho que nós estamos na direção certa. Então, isso é muito bom. Ou seja, fizemos a alteração e está dando certo. Mas também, se der errado, viu, Leonardo, a gente é plausível de dizer, vamos dar um passo para trás, vamos ver o que nós erramos e vamos consertar. Eu acho que a humildade, seja no trânsito, qualquer lugar que você tiver, é muito importante. E mesmo nós fazemos a alteração que nós fizemos, deixamos o quê? Os agentes lá não para multar, para fazer esse tipo de trabalho, para orientar. Eu falei numa reportagem semana passada, na terça-feira, que nós deixaríamos 3 dias os agentes lá. Nós fizemos mais que isso, ficamos com os agentes até ontem. Então nós ficamos aí 6 dias. Mas isso aí por quê? Para orientar, para que realmente as pessoas tomassem consciência dessa alteração num local tão importante que é a Malha Central. Sim. E não fizemos só inversão de mão. Nós fizemos também lá lombadas no local, fizemos uma canalizada, colocamos tachões e além dessa orientação dos agentes. E, periodicamente, os agentes ficam um período naquele local, principalmente horário de pico, para quê? Para que não ocorra nenhum acidente e a orientação ainda continue. Então, é bem sabido que lá está dando certo. Sim, isso é bom, porque a gente sabe que trânsito é uma coisa muito complexa, né, Galo? O trânsito da cidade, eu digo para você que Suzano é uma cidade do nosso Alto Tietê, é a única cidade hoje que trabalha 24 horas, exceto Guarulhos também, que faz parte do Condemate, também trabalha 24 horas. Mas aqui do Alto Tietê, eu digo para você, Suzano é a única cidade que tem um trânsito 24 horas de plantão. Nenhuma cidade ou outra tem, pode pesquisar, você vai ter lá das 6 às 22, mas não é 24 horas. Então nós trabalhamos diuturnamente com o trânsito da cidade. E bem lembrado, quando se fala em farol, as pessoas indagam muito, viu, Leonardo? Lá, coloca um farol, coloca um farol. Eu vou dar um exemplo bem típico que nós temos em Suzano. Em 2019, nós tivemos aquela rotatória do Santa Mônica, que liga a Estrada dos Fernandes com a Estrada de Santa Mônica, que hoje tem aquela rotatória. Em 2019, nós fizemos um projeto naquele local, eu, o engenheiro Fábio, com a nossa equipe de engenharia, e ali nós montamos aquela rotatória que existe hoje.
Só que a gente sabia que não era uma coisa a curto prazo, era algo a longo prazo. Então você dependia de 2 desapropriações e a construção da rotatória. A construção era fácil, mas às vezes a expropriação depende de documentos, depende de indenizações, de negociações com o proprietário, então é algo mais complexo. E nós precisávamos de alguma coisa rápida. Então fizemos o projeto, demos andamento e colocamos um semáforo lá. O semáforo resolveu 100%? Não. Resolveu talvez 50%. Então não era o ideal o semáforo, mas é o que a gente tinha de imediato. Então o que nós fizemos? Deixamos o semáforo, continuamos o processo de rotatória, de indenização, e agora saiu em 23 esse processo. Então você fala, puxa, 4 anos, foi moroso, porque teve desapropriações, negociações, e hoje lá tem uma rotatória. Quando se concluiu a rotatória, nós retiramos o semáforo. Quando nós retiramos o semáforo, eu recebi acho que uns 100 elogios, o prefeito também falou, o trânsito acertou aqui e tal. Então é muito plausível isso. Mas na história que realmente aconteceu, nós sabíamos que a rotatória realmente era o ideal para aquele local. Mas o semáforo foi colocado para 50% de melhora. Sim. E o 100% foi rotatório. E aquele semáforo será instalado em outro local, Sim. como já foi. Então é isso que o trânsito trabalha. Não é que às vezes o semáforo resolve ou retirar o semáforo resolve. Cada caso é um caso. Sim. Já temos ao contrário, na Mogi das Cruzes com a Roberto Simas, fala, mas lá tinha uma rotatória, você colocou um semáforo. Verdade. Só que lá, naquela rotatória, nós tivemos 2 mortes. Teve um motoqueiro que caiu, bateu a cabeça num tachão e veio a falecer. Então nós trabalhamos com isso, com a vida. Então as pesquisas notaram, depois que colocou aquele semáforo, 0 acidente, Leonardo. Então cada caso do trânsito é um caso. Eu digo para você, a Avenida Brasil, para quem é antigo de Suzano conhece, nós fizemos 3 anos, dia 2 de fevereiro, que foi inaugurada aquela nova Avenida Brasil, com aquela linda ciclofaixa, aquele lindo local. É uma referência para a nossa região hoje, a Avenida Brasil. A via foi construída por obras e toda aquela ciclofaixa foi construída com projeto e mão de obra do trânsito. E nós tivemos nos últimos 3 anos anterior a construção dela, 3 mortes em acidente de trânsito. Após a construção, 0 acidente com vítima. Então é sinal que deu certo o que se foi feito. Uma via mais larga, uma ciclofaixa para aqueles que passeiam com sua bicicleta, tudo mais. 2 mãos, então é isso que é o estudo. O estudo nos mostra que realmente funciona sendo feita com calma, com tranquilidade, com estudo técnico, com contagem de veículos e com toda essa organização. E é isso que a gente vai continuar fazendo enquanto nosso prefeito Rodrigo Achiuchi confiar em nós. Galo, você falou de tantos assuntos que dava para puxar várias das perguntas que eu separei aqui para você, mas eu queria falar especificamente, você falou sobre a rotatória da Estrada dos Fernandes e Santa Mônica. E a Avenida Roberto Simonsen vai estar recebendo uma obra de prolongamento para ser interligada também, inclusive para ser expandida, já atingiu 50% dessas obras. E eu queria que você falasse, qual vai ser a importância de uma Roberto Simonsen mais prolongada? Como é que isso vai mudar, inclusive, a mobilidade da cidade? É que são tantas obras que nosso prefeito tem feito nesses últimos anos, e esse ano não parou também, né? Não é diferente. É muito, muito importante a Roberto Simas. Imagina você, quem vem ali por Poá, Ferraz, Guaianazes, Itaquera, ali por dentro, não vindo por dentro dessas cidades, vamos chegar na Avenida Brasil. Ele vai poder cortar ali pela Roberto Simos, sair ali no Santa Mônica, já interligando a Estrada dos Fernandes, indo para o ABCD, ou seja, Mauá, Ribeirão, Santo André, Diadema. Então, todo aquele ABCD indo por aquele local por dentro. É uma estrada que está totalmente recapeada. Nossa Estrada dos Fernandes foi recentemente, aí, não chega a 2 anos, foi totalmente recapeado, com nova sinalização, interligando até Ribeirão Pires. Lá também está uma via boa para o trânsito. Então, olha que fluxo, você vai sair ali pela Avenida Brasil, Roberto Simos, interligando toda a ABCD. Isso sem contar futuramente que vem o Rodoanel, e quando vir o Rodoanel, vai usar aquele trecho. Então são dois viadutos, e um dos viadutos que vem pelo Rodoanel, ele vai sair na Avenida Brasil. Então já está programado o futuro para interligar com essas vias. Então realmente, nosso prefeito Rodrigo Achiuchi, juntamente com todos os outros grupos, todo o grupo de secretariado, seja o Elvis no planejamento, seja o Samuel na obras, nós no trânsito, essa união que nós temos, pensando no Suzano futuro, não é só no Suzano hoje. Então, quando você fala em Rodoanel, você tem algo que está por vir, então você hoje trabalha já pensando no que está vindo. Então, o Rodoanel ele vai sair ali na Avenida Brasil, já com esse novo empreendimento que você faz hoje. Então, é hoje uma melhora,
um futuro do Rodoanel com grandes melhoras também. Eu quero falar sobre a alça do Rodoanel, mas antes eu queria falar sobre algumas outras coisas que já têm sido, algumas outras obras dentro do trânsito, e uma delas foi a interdição de uma das alças de saída ali do viaduto Leon Pfeffer para a construção de uma alça de acesso para a via. Eu queria que você falasse um pouco como essa obra vai facilitar a mobilidade, principalmente a gente sabe aqui nessa área central, que é também tanto de saída quanto de chegada para a cidade de Suzano, ali pela Jorge Ben Maluf. Como é que isso vai melhorar a mobilidade, principalmente nos horários de pico? Vai melhorar bastante. 100% eu acredito que não. Eu acho que eu vivo realidade. Não adianta eu pregar aqui para vocês, para quem nos assiste, um sonho. Sonho é só, infelizmente, o meu Palmeiras, que ainda não é o Mundial. A gente vive esse sonho, né? A gente fala que mas não é. Então eu acho que o trânsito tem que viver uma realidade. Vai ser 100%, eu não acredito nisso, mas já tem uma melhora muito grande. Então essa alça vai já sair do outro lado, para quem vir, né, pela Jorge Ben Maluf, não vai precisar chegar na Fittipaldi. Sim. Então aquele entroncamento vai destravar. Agora, eu acho que futuramente nós teríamos uma rotatória ali em frente o Atacadão, não fazendo merchandising, mas é para destacar bem o local. Então, com uma rotatória ali, você resolveria todo o problema, porque quem tiver a saída ali para o Parque Maria Helena, para o Vila Maluf, então ali, esses bairros vai ter uma saída muito importante como a rotatória. A rotatória ali resolveria 100% o problema de trânsito naquele local. Mas eu acho que essa alça de 50% ou mais do trânsito caótico que nós temos naquele local hoje. Eu sempre digo, o pessoal me reclama muito daquele local. A gente tem colocado agentes de trânsito para tentar dar um fluxo maior com agente de trânsito, mas é muito difícil, porque nós tínhamos um trânsito caótico e hoje como está? Está um pouquinho pior, porque tinha um trânsito caótico e com obras. Então ficou um pouco mais dificultoso. Sim. Mas a gente está no finalzinho dessas obras, muito em breve aquilo lá está sendo inaugurado, já estamos na fase praticamente final, então eu acho que aquilo lá vai ser algo muito em breve melhor do que está hoje. 100% não acredito, porque ainda falta a outra etapa, que seria uma rotatória. A gente tem que pensar também que não é só aquele local, nós temos a Jorge Ben Maluf, que interliga ela com ciclovia, então isso vai ser muito bom. O pessoal me fala às vezes da Avenida das Hortênsias, eu sempre falo que levou 20 anos para fazer, né, para ter a saída de Mogi. Mas Suzano já tinha ali a Jorge Ben Maluf nesses 20 anos, Sim. Então nós já tínhamos a saída. A gente até brinca assim, só faltou com a cidade vizinha, né? Mas realmente ficou uma via muito acessível, com um fluxo muito bom, muito embora tenha acontecido muitos acidentes nessa via. Então, é que a gente sempre fala, quando a via tem um alto fluxo, os acidentes que acontecem geralmente são graves. Tivemos um aí no final de semana, a pessoa acabou se desgovernando, bateu num poste com vítimas, isso é muito triste. Mas é porque é uma via com alto poder de fluxo dos veículos. Então, as pessoas abusam, o poder do álcool no volante também atinge bastante. Então, tudo isso perfaz que a gente tem um grande problema. Sim. Mas eu acho que a Jorge Ben Maluf terminando, sendo recapeada, alguns trechos dela vão ser alargados, com uma ciclovia com acesso, que a gente tem muitos hoje. O ciclismo hoje é um esporte, entendeu? Além de ser saúde, é um esporte a todos. Então, aquele trecho é muito utilizado para interligar essas duas cidades, porque liga com a Hortência, que tem um grande fluxo também de ciclistas. Então, eu acho que abrindo a Jorge Ben Maluf, com toda essa melhoria que tem ela, e também com essa obra que faz na alça do Rodoanel do Leon na alça do Leon Pfeffer, eu acho que vai melhorar bastante o nosso fluxo daquele trecho. Inclusive, falando sobre a Jorge Ben Maluf, tem um prazo mais ou menos de quando as obras devem ser finalizadas? Porque a gente sabe, igual o senhor falou, tem o trânsito, mas com obras, às vezes o trânsito acaba piorando um pouco. Como já tem a previsão, porque são mais de 8 milhões de reais de investimento só ali na Jorge Ben Maluf. Quando fala só na Jorge Ben Maluf, mas você vê que, acabei de dizer, você tem alguns locais que são os alargamentos, será alargada a pista, será maior em alguns trechos, aí você tem que entender que você vai ter também sinalização de todo esse local, isso a custo, você tem aí, além disso, a ciclovia, e você tem também o trecho que foi feito ali na alça do Leon Pfeffer. Então, quando fala esse valor, você tem que ver o que compreende o contrato desse valor. O prazo, a gente sabe, ali você passa tubulação de Congás, galeria de Congás, galeria da Sabesp, galeria da Telefônica. Tudo isso, às vezes, quando você sempre fala, isso é igual obra. Você está construindo, você cava e põe tudo lá embaixo, você não sabe onde o dinheiro foi.
porque é muito complexo, vai ferragem, vai cimento, e você não vai ver aquela obra, você vai ver só o quê? O que é o material de acabamento, aquilo você viu que ficou bonito, que pintura, que é o que dá beleza, mas o que foi para a estrutura, às vezes você não sabe. E o que acontece? Quando você depende de algumas empresas também, e isso tudo que às vezes leva um tempo um pouco maior do que é previsto, e aí se faz aí as prorrogações de prazo, também a gente fala, vivemos um momento difícil aí econômico do país, principalmente de verbas que vêm de fora, e quando atrasa, você atrasa a obra também. Sim. Mas a obra está sendo feita, não parou, eu acredito que muito em breve, aí, esse ano ainda, com certeza, essa obra vai estar concluída. Ali no terminal, onde você fala, no Leão Pfeffer, já está em fase conclusiva para inauguração, viu? Então, muito embora, eu acredito que mais 60 dias ali, no máximo, estará aí concluído para a gente inaugurar aquele trecho. E depois você tem o trecho da Jorge Ben Maluf, é um trecho longo, com ciclovia e tal, talvez demore um pouco mais. Mas eu acredito que até final desse ano, toda essa obra estará concluída. E falando sobre ciclovias, a intenção da pasta de mobilidade é dobrar a extensão dos espaços exclusivos para os ciclistas na cidade, passando de 6,15 km para 12,83 km. É coisa pra caramba, principalmente ali na Roberto Simonsen e na Jorge Ben Maluf. Como você acha que isso pode até beneficiar, inclusive, principalmente para a segurança dos ciclistas, né? Sim, nós temos ali na Vila de João Batista Fittipaldi, um pouco mais de 1,5 km. Você tem na 7 de setembro também 750 metros de ciclovia. E você tem também na Avenida Brasil, que nós temos aí 3,8 km. Isso já pronto, que é utilizado pela cidade, funciona muito bem. Acabei de falar há pouco aí, a Avenida Brasil, uma referência para a nossa região. Realmente a gente vê ciclistas de fora vindo aqui fazer um passeio naquele local. E aí você tem a Roberto Simons, Jorge Ben Maluf, que vem para completar esses pouco mais de 12 quilômetros aí de ciclovia. A gente sempre fala ciclovia e ciclofaixa, tá? Então a gente engloba esses dois. Sim. Isso foi um grande avanço, porque quando o prefeito Rodrigo iniciou o mandato dele há 7 anos, pouco mais atrás, nós não tínhamos nada. Suzano, infelizmente, era precário com esse tipo de trabalho. Hoje você fala em 8 anos, é pouco, mas 12,8 km, quer dizer, é quase 13 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa. Então, esse é um grande avanço, Suzano. Dentre outros avanços que a gente tem em mobilidade, lógico que tem muito por fazer ainda, Leonardo, mas a ciclovia e ciclofaixa foi um grande avanço para Suzano e, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, porque essas duas vias, que é a Jorge Ben Maluf e a senador Roberto Simons, terminam esse ano, ele conclui esse mandato e nós alcançamos o objetivo. Nosso planejamento era de 13 a 14 quilômetros de via. Realmente, quando nós fizemos esse comparativo de futuro, será que consegue? E conseguimos realmente atingir praticamente 13, 12,8, quer dizer, é muito bom isso aí, e vamos cumprir essa meta aí até o final do ano, onde se finda o segundo mandato do nosso prefeito Rodrigo Achiuchi, dever cumprido, né? Sim. E Galo, falando também sobre essa questão de mobilidade, a gente tem falado bastante sobre trânsito, e uma reclamação que a gente recebe dos munícipes é principalmente da demora de alguns semáforos ali na Avenida Governador Mário Covas Júnior, a marginal do UNA. Não tem um trecho, tem alguns trechos que tem ali o sinal verde por 55 segundos e outro tem por 40 segundos. Mas tem alguns trechos que o sinal vermelho, às vezes já tem um cruzamento, chega a 90 segundos. Então, como são feitos os estudos para a colocação e a temporização dos semáforos, principalmente numa via que é muito movimentada, né? A marginal do UNA, ela ficou por muitos e muitos anos parada, um grande trecho dela. Então, para quem vinha sentido Palmeiras, digamos assim, a gente fala da nossa cidade somente, né? Você sair da marginal do UNA sentido Palmeiras, Rafa, Palmeiras, chegava num trecho, você entrava pelo bairro. Os caminhões não poderiam passar. Então, era uma cidade que só tinha Marques Figueira. Então, afogava a Marques Figueira de uma tal forma, a Avenida Antônio Marques Figueira, porque você não tinha outro acesso, porque a marginal do UNA, quando chegava ali perto da Vila Figueira, ela não tinha mais, porque estava interditada. E ficou por muitos anos. Depois de muito trabalho do nosso prefeito Rodrigo, dia 19 de dezembro de 2019, é uma grande data, ele conseguiu fazer a reabertura da marginal do UNA, depois de totalmente reformulada ela, com nova sinalização. E, pasme eu, naquela ocasião, todos os semáforos eles foram feitos subterrânea fiação. Suzano não tinha nenhum semáforo marginal, nós fizemos isso com mão de obra própria do trânsito, foi uma grande inovação. Mas, infelizmente,
nós tivemos um dissabor depois de alguns anos que começaram a furtar esses fios semafóricos. Então nós tivemos que pôr novamente aéreo. Mas era algo que ficou muito bom, não tinha nenhuma visualização poluente de fios. Agora, a Marginal do Una, você tem uma pista de acesso rápido, só que você não tem nenhum viaduto e nenhuma saída a mais. Então, você sai só pelos bairros. Sim. Então, você não consegue virar à esquerda, virar nos cruzamentos que você possa cruzar a Marginal do Una, que aí travaria mais o trânsito. Os semáforos são necessários. Agora, você tem semáforo de um tempo, 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos e até 5 tempos na nossa cidade. Então, quando você tem um semáforo que é um entroncamento, ele tem os tempos do entroncamento e você tem o tempo do pedestre também. Então, cada tipo de semáforo, você tem uma situação. Então, o estudo nos dá que você necessita de um semáforo para todas as saídas, mais o pedestre. Então, ele tem que ter um tempo maior para aquilo. É feito estudo também de contagem, que nós dizemos. Então, você está vendo uma contagem que, naquele sentido, ele trafega mais veículos do que no sentido contrário. Então, o que você faz? Deixa um tempo maior. Hoje, nós contamos com uma central semafórica. Então, nossos semáforos hoje, dos 74 semáforos que nós temos na cidade, 49 dos interligados já são monitorados por uma central semafórica. Ou seja, nós temos câmeras nos semáforos, elas não são de gravação, mas ela é em tempo real, que você consegue verificar o curso desse semáforo. Ou seja, a quantidade de carros que está passando naquele momento. Você verificando isso, você fala, olha, nesse local aqui, em X horário, Y horário, você está passando mais carros, são horário de pico. Então a gente faz essa contagem, aí o técnico vai no local, ele aumenta o tempo de um e diminui do outro. É a forma de você ter um fluxo maior. Né? Agora, temos que dizer uma coisa, em 2004 eu era do Estado, eu trabalhava no trânsito da cidade no Estado. Nós tínhamos aí cerca de 30 mil veículos. Nós passamos 20 anos, já estamos com 130 e poucos mil veículos. Uau. Então, o avanço de Suzano em número de veículos, a cidade cresceu muito e muito rápido. Nós não temos uma cidade planejada. Sim. Nós temos uma cidade que vai tendo um puxadinho. Agora, qual via que foi inaugurada após esses 20 anos? Nós temos aí a Marginal do Una, que já existia, ela foi reaberta. Sim. Um grande avanço para a mobilidade. Agora, você tem só 2 ruas que eu falo para você que foi inaugurada, que é a do Chibata, sim, Rua do Chibata, e a 7 de setembro, que foi alongada, certo? Uhum. Então, essa inovação que o prefeito Rodrigo abriu dessas ruas melhorou bastante aquele trecho. Mas agora você tem a Roberto Simos, que vai até Santa Mônica, outra rua importantíssima. Então, é isso que Suzano precisava, que o prefeito Rodrigo tem feito nesses últimos tempos. O que é? Novas aberturas. Você tem a alça do Rodanel, que te dá um outro acesso. A abertura um pouco maior, mas sendo mais larga, Jorge Ben Maluf. Então, isso que está sendo criado, esse é o grande avanço e a coisa certa para a mobilidade. Você está abrindo novas vias para que comporte os veículos. Sim. O que a gente faz hoje é só tecnologia, ou fazia. Então, você tem que ter um farol mais inteligente, um farol com uma tecnologia mais avançada. Isso a gente tem feito bastante. Só que precisava de novas vias. E hoje Suzano tem ganhado, nos últimos anos, digo assim, novas vias. É isso que está fazendo um fluxo melhor. Agora, o nosso trânsito caótico não é Suzano. A gente sabe que é o estado de São Paulo, exceto cidades pequenas. Eu visito o interior, por exemplo, lá você anda tranquilo, ruas largas. Dou um exemplo para você. Você vai em Ilha Bela, por exemplo, é uma cidade planejada. Você vai em Ilha Solteira também, são cidades planejadas. A cidade planejada, ela tem as ruas largas, só entra aquele número de pessoas que está comportando, então é algo planejado. Suzano não foi uma cidade planejada, como outros na nossa região, e a gente acaba tendo esse fluxo com desenvolvimento de forma desordenada. Sim. Então, acho que essa abertura de vias aí é o grande sucesso para que a gente tenha um fluxo melhor. Isso vai, inclusive, ajudar a mitigar um tráfego mais lento, a lentidão no tráfego, principalmente em locais que a gente sabe que nos horários de pico, até mesmo aqui a Glicério, a gente sabe que fica muitas vezes travada em alguns momentos, porque tá todo mundo indo ali em direção à estação. Às vezes a Benjamin, quando mais ou menos meio-dia, ou até por volta das 8, 9 horas da manhã, também tá às vezes muito lotada. Com essas novas vias, aos poucos com esse novo planejamento, aos poucos dá para pensar em mitigar os efeitos dessa lentidão no tráfego, né? Com certeza. Eu dou um exemplo para você. Nós temos um trânsito fluindo de uma forma no período de aulas e no período de férias temos outro. Sim. E veja
que nós temos que, no período de férias, quando inicia o primeiro dia de férias, qual a primeira providência que o trânsito toma? Vai a todo semáforo e muda os temporizadores dele. Por quê? Porque o tempo é diferente. Então você tem um número de veículos que frequentam aquelas vias. Você fala, poxa, hoje não tem ninguém aqui. É período de férias. Então, quem leva seus filhos na escola, as vans, só para você ter uma noção, nós temos mais de 700 vans e ônibus escolares da nossa cidade. Eu falo isso porque nós fazemos esse credenciamento no trânsito. Então, 700 carros que circulam o dia inteiro na cidade, levando essas crianças para a escola. Quantos pais, minha esposa leva minha filha na escola diariamente, quantos pais não levam seus filhos para a escola e voltam para sua casa? Então, isso nos cria um fluxo maior. Então, quando temos as férias, nós vamos aos semáforos e regulamos ele. Nós temos um outro problema também, o que acontece muito, nossa energia, imagina você, nós temos um semáforo em um local. Se a energia cair, ele vai desregular o farol. Quando ele voltar, ele vai voltar fora do tempo. Na Marginal de Una, você tem lá 9 semáforos. Aí você tem os 9 semáforos, quando cai uma energia de um local, de uma rede, quebrou um transformador, ou uma região ficou sem energia. Aqueles 9 vão ficar o quê? Sem sincronismo, que nós chamamos. Ou seja, você passa num farol, para no outro. Então a nossa central é muito importante por isso, que já de pronto a gente detecta isso aí. Quando ele voltou com nova energia, detectamos, vamos a esse semáforo e tentamos regular para dar um fluxo melhor. O sincronismo do semáforo numa via, ele é de suma importância para isso. Agora, cada um esperar o seu tempo, infelizmente a gente tem que fazer isso para quê? Para que não tenha um acidente. Se não tiver, nesses locais, nem a Marginal do Una, se não tivesse o semáforo para isso, e não tivesse esse retorno que nós fizemos nesses locais, a gente teria muitos acidentes. E a Marginal do Una, muito embora é uma via de acesso rápido, tivemos alguns acidentes já, realmente, mas cada acidente que você vê, 99% eu digo para você, que a gente acompanha, a gente faz esse estudo posterior, são problemas de algum dos condutores. Não são problemas de sinalização ou de falta de sinalização. Eu digo para você hoje que Suzano, em vias pavimentadas, nós temos quase 80% de sinalização em vias pavimentadas na cidade de Suzano. 2015, trabalhei no trânsito, nós tínhamos aí 35%. Quando voltei em 2018, nós fizemos uma nova roupagem com o governo Rodrigo Achuje, no sentido de nova sinalização. Hoje nós chegamos a quase 80% de sinalização em vias pavimentadas. E Galo, você citou, por exemplo, a questão das vans e do transporte público também. Uma questão que vai ser muito importante, que foi até o prefeito Rodrigo Achuje falou esses dias, é da conclusão do terminal de Palmeiras, terminal de ônibus de Palmeiras, que já chegou a 70% das obras concluídas. Como esse equipamento de mobilidade vai ser benéfico? Quantas linhas serão criadas, novas linhas serão criadas a partir desse funcionamento do local? E isso também ajudará também a mitigar, de certa forma, um pouco o trânsito? Ajudará bastante, não só o trânsito, mas principalmente aquela região, aquele bairro de Palmeiras, que eu sempre falo que temos que pedir desculpa àquela população. Eu falo isso para o prefeito Rodrigo. Nós temos que, quando inaugurar lá, antes de falar, está inaugurado, falar desculpa por ter demorado tanto. Eu acho que Suzano esperou muito por aquele terminal. Então eu acho que tivemos várias conquistas de Suzano. Tivemos aí nosso Max Pfeffer, que ficou muito tempo parado, o Marginal do Una, tantas e tantas obras que foram feitas pelo prefeito Rodrigo Achuje. Mas eu acho que essa obra do terminal de Palmeiras, quando inaugurar, tem que falar para a população, desculpa porque demorou. Porque foram mais de 20 anos aquela população esperando um terminal. Então, realmente, não será um avanço, será um grande avanço para a região de Palmeiras. Então, ele vai interligar o terminal norte que nós temos aqui na Malha Central, lá da estação, que a gente chama de região norte, que é ali na Jorge Ben Maluf, com o terminal de Palmeiras. Então, realmente já tem estudos para novas linhas. Tá? A gente acredita aí que pelo menos 6 novas linhas vão sair na cidade, não só em Palmeiras, com esse novo terminal. E isso vai dar o quê? Mais o quê? Comodidade, mais tranquilidade, mais acessibilidade, mais mobilidade a todos que residem naquela localidade. Realmente o terminal de Palmeiras será um grande avanço, não para aquela região, mas para a cidade de Suzano. Essa interligação que será feita do terminal aqui, que já existe, terminal norte, com o terminal de Palmeiras, será um grande avanço para Suzano. E falando sobre aquele assunto que eu disse que eu queria falar no começo, da alça do Rodoanel, para a gente depois entrar, a gente finalizar essa questão de obras na mobilidade de Suzano, que tem bastante coisa para falar sobre a mobilidade de Suzano. Mas em março o governo do estado anunciou a criação do complexo viário do Alto Tietê, que inclui a instalação da alça do Rodoanel da SP-66.
E quais foram as novidades em relação a projetos antigos que já tinham sido colocados muitas vezes pelo governo do estado? Quais as mudanças, você citou, por exemplo, a questão da Avenida Brasil, da readequação até a Avenida Brasil, e quais serão os benefícios, evidentemente, dessa obra também para a mobilidade da cidade? Eu, como um bom suzanense, eu digo para você que agora o projeto é o que deveria ser sempre, né? Esse projeto, ao meu ver, como eu passei no trânsito em 2015, eu acho que voltou o projeto inicial. O projeto inicial era aqui, próximo a Ibar, uma das saídas ali. Não podemos deixar de agradecer ao nosso deputado. Me permite fugir da pauta. Nosso deputado André, que lutou muito com o nosso prefeito Rodrigo Achiuchi para o Rodoanel. Em dado momento, eu cheguei a falar assim, olha, eu não vou ver o Rodoanel em Suzano. Eu só preciso viver agora mais uns 6 anos para falar, 7 anos para falar, está concluído, só quero isso. Então, na realidade, o projeto inicial era ali na Ibar. Depois veio algumas mudanças aí, tentaram alterar ali para Estados Fernandes. Nosso secretário do Estado, Benini, eu vou dizer para você que ele tem uma visão de Suzano que parece que... Eu falei, o senhor morou aqui, secretário de Estado? Eu acho que ele morou em Suzano, porque ele tem uma visão tão grande de transporte da nossa região, que quando ele apresentou, quando ele fez algumas reuniões conosco, trazendo essa melhoria junto com o deputado André, com o nosso prefeito Rodrigo, eu achei que ele era suzanense. Porque realmente ele falou com tanta propriedade, ele realmente faz ali a alça, saindo ali vamos dizer ali, onde existe aquela saída que já vai para o Rodoanel, na entrada ali, saindo para o Poá ali, é um dos pontos. O outro ponto, então são dois viadutos. O outro vem ali pela Avenida Brasil. Então e houve alterações realmente. Eu acho que nós pedimos bastante, o governador aceitou, o secretário de Estado aceitou, e eu acho que o avanço não é só de Suzano, não. Você tem ali um trânsito complexo, quando você sai ali pela Major Pinheiro Frost, sentido Poá. Quando você chega ali para Amário Covas, que você vai para pegar algum acesso para São Paulo, você fica num entroncamento ali que você não consegue. Aí quando você volta de São Paulo, você tem que dar a volta lá em Poá e vir para cá. Ali vai ter um outro viaduto. Então passa por cima, você não vai dar mais volta nenhuma, você vem para Suzano, você vai sair depois ali na Avenida Brasil, com acesso a BCD. Então são duas etapas o Rodoanel. A primeira etapa, que é a entrada, é a saída para Suzano, e a segunda etapa, que é esse outro viaduto, que é esses outros acessos. Então, é um magnífico avanço. Realmente, eu acho que Suzano vai ter uma mobilidade para as pessoas, seja de trânsito e tudo mais, com grandeza. Eu acho que Suzano vai falar assim, estamos numa cidade grande em mobilidade. Hoje, a gente não consegue falar isso ainda pela situação que a gente vive. Mas eu acho que o Rodoanel é que vai nos trazer realmente uma grandeza de mobilidade. Agora, voltando, o nosso secretário Benini nos disse, aí ele falou assim, mas eu não vou descartar Suzano na Estrada dos Fernandes. Aí eu fiquei até um pouquinho pasmo, eu falei, não vai descartar? Não, porque Suzano vai crescer mais. E lá vai ser o segundo plano de futuro para uma saída do Rodoanel. Então, olha a importância que ele deu, ele fazendo essa alça do Rodoanel agora, nos próximos anos, que são um projeto em 2 etapas, futuramente ele entende que lá, naquele local, com o futuro de Suzano, o crescimento é ali. E se você analisar onde nós temos crescimento, Suzano, você vai construir aonde hoje? Sim. Palmeiras, ou aquela região, Casa Branca, Sete Cruzes, que é onde você tem espaço para construir. Ou para cima, que eu sempre digo, que são os prédios. Sim. Então, a visão que ele teve. Futuramente pode acontecer outra alça de saída do Rodoanel. Quem sabe, digamos, que pode ser aí para o litoral uma interligação também, que é o que a gente sempre pensa nisso. Então, Suzano tem muito por crescer ainda. Sim. Eu pretendo viver até 100 anos aí, para poder ver essa cidade aí, uma cidade muito linda, uma cidade boa, onde meus filhos aí praticamente estudaram, nasceram e tem um futuro muito melhor para a cidade de Suzano. E Galo, a gente sabe que várias vezes o governo do estado falou sobre esse projeto da alça do Rodoanel e a gente ainda está aqui na expectativa. Agora parece que agora está parecendo que vai mesmo, mas como a prefeitura tem ficado em cima, tem chamado o pessoal, tem chamado inclusive o secretário Benini para fazer essa cobrança, para que não seja só mais uma promessa. O que nos faz levar isso é que expediu uma ordem de serviço. Quando você expede ordem de serviço, é que dá início. Agora, você tem que dar início, tem um plano executivo dessa obra que já iniciou. Então, quando se deu início, quando ele assinou o documento, a coisa deu início. Agora, posso falar uma coisa para você? Nosso governador, eu tenho que bater palmas para ele.
realmente ele tem feito muito e se demonstra ser uma pessoa de caráter e palavra. Então, o que ele fala, ele tem cumprido. E Suzano não foi diferente. Ele veio aqui, nosso secretário Benini esteve aqui, esteve com ele, e realmente assinaram uma ordem de serviço e já deram início. Então já tem um plano executivo início e a coisa realmente fluiu. Então eu acredito piamente, já está em andamento. Então já tem o plano executivo já sendo feito. Então esse andamento é o início de uma obra. Agora, ninguém vai falar que daqui 1 ano, 2 anos, nós estamos aí no acesso ao Rodoanel. A gente fala numa obra aí de 8 anos, as 2 conclusões. São 4 mais 4, ao meu ver. Se atrasar para 10, não tem problema. A gente tem que entender que se começou hoje, é um dia a menos que nós ganhamos. Então começou. Muito embora, eu não culpo outros governadores, eu acho que todos tentaram, mas às vezes não conseguiram. E parabéns ao governador Tarcísio, parabéns ao nosso secretário Benini, parabéns ao André do Pato, que lutaram tanto. E eu não digo que é para Suzano, não. Foi para a região. Itaquá vai ganhar com isso, Poá, Ferraz também, que vai ter o local de acesso mais próximo, e principalmente Suzano. Então, nosso prefeito Rodrigo, como já estava bem envolvido no Condemate, foi presidente 2 vezes, por longo tempo, então realmente lutou bastante. Mas eu acho que a luta não foi para Suzano, a luta foi para a região. Eu sempre digo, quando uma pessoa aí de longe, se você viajar ou vem de fora, fala, você mora onde? Eu moro em Suzano. Se você tiver uma cidade de Poá feia, você desvaloriza a sua cidade, a sua região. Então a gente tem que também regionalizar o local. Então o seu imóvel, ele desvaloriza quando você está numa região ruim. Se você falar assim, olha, eu moro num condomínio bom, mas a região lá é ruim, ele desvaloriza. Então a gente tem que valorizar o local que a gente mora e também a nossa região. Então a gente tem que pensar grande, não podemos pensar somente na cidade de Suzano. É uma região. E Galo, falando sobre essa questão, a gente tem falado desde o começo da entrevista sobre acidentes, que a gente sabe que acabam muitas vezes sendo inevitáveis quando se trata sobre trânsito. Mas nos últimos 12 meses, segundo o Infociga, a cidade de Suzano registrou 29 acidentes de trânsito. Então, desde agora, contabiliza a partir desde maio de 2024 até mais ou menos maio de 2023. E foi um aumento de 31,8% em comparação a um período anterior de 12 meses. Por que Suzano tem registrado esse aumento de número de acidentes? E como a cidade tem mapeado, principalmente esses locais onde acontecem esses acidentes, para que consiga tomar ações para mitigar esses acidentes? Boa pergunta. Suzano, na verdade, o acidente ocorre. Aí, quando ocorre o acidente, nós fazemos o quê? Nós trabalhamos com estatística, quando se fala em acidente. Então, você vai pontuar o local e vamos até o local. Pô, aconteceu 3 acidentes no mesmo local. Opa, por que aconteceu 3 acidentes? Alguma falha de sinalização pode ter existido. Ok? Então você vai até o local. Houve a falha, vamos de pronto consertar essa falha. Agora, vamos voltar um pouquinho atrás disso. Tivemos uma reportagem aqui de uma TV regional, que no mês de março, Suzano ficou em última do ranking em acidente. Nós tivemos aí 24 mortes no mês de março, Suzano teve uma. Foi a menor cidade com índice de acidente. Nós temos cidades aí bem menores que Suzano, então eu sempre falo, queremos ficar sempre em último nesse... Sim. É um ranking que é bom ficar em último. Queria que fosse 0. Se fosse 0 era muito melhor. Mas a gente tivemos aí, infelizmente, eu sempre falo isso, uma vítima fatal. Então, na verdade, você tem que ir até o local, pontuar. Qual foi a falha? Foi uma falha do trânsito. Vamos fazer o reparo de imediato para que não aconteça outro acidente. Agora, eu vou dar um exemplo para você. Nós tivemos 2 mortes final do mês para esse início de mês. Sim. Infelizmente. Eu acho que isso não tem... eu sou pai de 4 filhas e quem tem filho, perdeu um filho, não existe... É dor que não pode se comparar. Não existe reparo, né? Não tem reparo isso. Então você veja bem, nós tivemos um acidente aqui na Prudente de Moraes, a pessoa foi atravessar a rua e foi atropelada e faleceu de pronto. Uma morte trágica, uma pessoa às 4 horas da manhã de um sábado para domingo. Sim. Aí você pega as imagens. As imagens nos mostram que a pessoa tinha já atravessado até um certo metade da pista, quem vinha com o carro mudou de faixa de direção, talvez se apavorou e atropelou. Pessoa vai embora, depois volta, vai para a delegacia, autuada em flagrante. O que estava a pessoa? Embriagada. Então aí, o que estava errado na pista? Estava sinalizada? Estava. A faixa de pedestre estava a 60 metros do local dos fatos.
a vítima também não atravessou. A pessoa estava em velocidade incompatível, cruzou a faixa, ele pensou que o veículo vinha naquela faixa. Então, é uma sucessão de erros de quem? O condutor que estava embriagado. Prova disso que quem diz isso não sou eu, foi a polícia que fez o bafômetro, deu quantidade etílica superável que a lei permite. Então, não houve falha de trânsito, houve falha humana. Pegamos aí um outro acidente que houve no Miguel Bada. Sim, eu gostaria de falar, inclusive, sobre ele. O trânsito lá, 2 pessoas que estavam já na faixa, a pessoa passa no farol vermelho, atropela 2 jovens, uma jovem de 13 anos com uma vida imensa pela frente, uma tragédia para essa família, e causa a morte de uma pessoa, e a outra está internada ainda, não sei se ainda está internada, mas ficou em estado grave. O motorista fugiu, se evadiu do local, mas estava no farol vermelho, com certeza velocidade incompatível, depois se apresentou na delegacia, foi ouvido, não é habilitado, passou no farol vermelho. Então, a sucessão de erros humanos. Aí nós fomos para o local novamente, estava lá o pessoal, houve um manifesto, a sinalização está aqui, tá, o farol estava funcionando, tá. Então, onde o trânsito errou, não. Agora, além de tudo isso que o trânsito não tem errado, nós temos que fazer outras ações. Por quê? Nós não trabalhamos só com a sinalização, nós trabalhamos muito mais além que isso. Nós temos que entrar o quê? Com conscientização das pessoas, para que ele ande com mais cautela, que o pedestre atravesse na faixa, aí entra a educação do trânsito, é isso que a gente está fazendo nesse local já. Aí você também tem a outra situação, vamos colocar um radar nesse semáforo? Vamos colocar. Isso vai impedir que aconteça acidente? Eu não posso garantir, porque a pessoa já passou no farol vermelho, quem garante que ele não passaria? Agora, ele estava embriagado, eu não sei, porque o delegado só foi ouvi-lo depois de 3 dias, porque ele se evadiu, então não dá para saber. Agora, as pessoas dizem no local que ele estava em alta velocidade, outros falam que ele estava no campo de futebol, sabe se estava bebendo ou não. Então, isso vai ser apurado pela justiça e pela polícia. Agora, não houve falha de trânsito. Agora, muito embora não havendo falha de trânsito, porque estava bem sinalizado, as faixas pintadas de forma correta, semáforo funcionando, mas eu acho que o trânsito tem que fazer algo mais. O que é algo mais? Educação do trânsito, agir nesses locais, se tiver algo mais de sinalização, muito embora não é algo que seja obrigatório que foi feito, fazemos também. Então, acho que o trânsito trabalha não só com o que está no código, é com o que nós temos disponível para salvar a vida. Sim, tanto é que, falando sobre essa questão de dados, a cidade hoje conta com uma taxa de 7,74 óbitos a cada 300 mil habitantes. O que, comparado, por exemplo, a cidades aqui do Alto Tietê, é uma taxa baixa. Porque Mogi, por exemplo, tem uma taxa de mais de 14 a cada 300 mil habitantes. Mas, como a gente falou, quando se trata de vidas, é algo irreparável. Apesar de tudo, em 2024, Suzano teve 8 óbitos, mas foi uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, que foram 12. E quais são outras medidas de segurança? O senhor já falou bastante sobre conscientização. Então, campanhas como o Maio Laranja... Maio Amarelo, perdão. Eu não sei porque surgiu o laranja na minha cabeça. O Maio Amarelo são campanhas que a pasta busca reforçar, não somente nesse período, mas ao longo do ano, para conseguir melhorar essa questão, diminuir ainda mais esses índices de acidentes? A educação do trânsito é um setor que consiste aos trânsitos, ela trabalha o ano inteiro. Muito embora você tenha alguns meses que focam-se mais em campanhas mais fortes, que são os meses alusivos ao trânsito. Então você tem o Maio Amarelo, você tem lá em setembro a Semana Nacional do Trânsito. Então essa semana você foca mais. Nós temos um avanço muito grande agora, 24, que a coisa é notória. Quando você começa a fazer mais campanha, as pessoas se aproximam de você. Eu vou dar um exemplo para você. Ontem me ligou um vereador. Galo, você consegue atender um pessoal de uma empresa? Eles têm 80 e poucos, né? Não sei se falou 80, 82 motoristas, aqui do bairro de Palmeiras. Você consegue atendê-los e a gente marcar uma palestra para ele com os seus agentes? Você tem alguém preparado? Eu falei, temos sim. Então nós temos agentes hoje preparados aqui no trânsito. Eu sempre falo que mão de obra própria faz milagre, assim, e Suzano consegue fazer. Então já estamos marcando aqui para quarta-feira uma reunião, já estamos agendando para o final do mês aí preparar essa palestra. Então as pessoas nos procuram porque se preocupam muito com isso, nas suas empresas, fazemos campanha nas escolas, entidades, em todos os locais que nos chamam, e quando não nos chamam, nós temos o quê? Um material. Eu sempre falo que a maior mão de obra, o melhor material que o trânsito tem são as crianças, são as escolas. Por quê? A escola você consegue ser um multiplicador
e também o condutor de amanhã. Você pega uma criança aí de 8, 10 anos numa escola municipal, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, que eu sempre falo. Minha filha, quando eu tinha, hoje eu não tenho mais essas crianças, queria ter, né, porque é tão bom essa idade dos filhos, mas eu tinha minha filha, se ela tivesse uma campanha na escola, eu estava no trânsito, eu passasse um farol vermelho, ela falava, papai, você passou no farol vermelho. Eu ia me sentir como? Nós temos como os pais obrigação de ensinar os filhos. E ela está nos repreendendo, não só ensinando, repreendendo. Eu tenho a certeza que no dia seguinte eu sairia naquele local, jamais eu passaria no farol vermelho. Então eu falo que essas crianças são os multiplicadores, que elas iam cobrar o quê? Os pais, os tios, os avós, ou quem esteja com ela naquele local. Ela ia aprender que era proibido passar no farol vermelho. Ela estava no centro da cidade, ela tinha que esperar abrir o sinal de pedestre para ela passar na faixa. Então ela ia respeitar o trânsito. E essas crianças de hoje, você está fazendo um futuro de amanhã na nossa cidade, que são os futuros condutores. Então, a educação do trânsito é de suma importância. Ano de 24 a gente tem avançado bastante. Fizemos aí 8 campanhas no mês de maio amarelo, que é um mês alusivo. Fizemos a última campanha com os motoboy, fizemos campanha aqui no Terminal Norte, fizemos campanha em entidades, fizemos campanha em escola, e agora continuamos o ano inteiro. Tá? Independente de ser o mês alusivo, mês de maio amarelo, ou mês de setembro, que é a Semana Nacional do Trânsito, o ano inteiro nós trabalhamos com o trânsito. Não tem aula mês de janeiro, mês de dezembro, não tem problema, mês de julho. Trabalha com empresa, trabalha com entidade, onde as crianças estão, onde os motoristas estão, porque se você não pega uma classe, você não está com uma classe que é de pedestre, você está com uma classe de motorista, de motociclista, de caminhoneiros, você tem o dia do caminhoneiro que a gente faz campanha. Então você tem várias classes que você pode trabalhar que nos ajudam ao trânsito, e é isso que a gente tem feito. Suzano, tem que também pensar que quando você melhora a via, é o que aconteceu muito em Suzano, as vias começaram a ter muitas melhoras, vias recapeadas, melhor sinalização. Então as pessoas também com a via melhor, ela corre mais. Se você andar numa via que só tem buraco, você não vai correr, você vai danificar seu carro. Se a via estiver lá recapeada de forma, você vai automaticamente correr mais, não vai respeitar a sinalização de velocidade. Então você correndo mais, você está o quê? Ultrapassando aquele limite que foi feito estudo pelos engenheiros para que você possa andar. Você começa a pôr a sua vida em risco de terceiro, e aí pode provocar acidente. Também temos que dar alusão a isso, que quando a via está melhor, a pessoa tende a correr mais, tendendo a correr mais, ultrapassando os limites de velocidade e infringindo o que diz as normas de trânsito, a tendência de você também causar um acidente. E Galo, já caminhando para o final, eu queria falar sobre quais são outras ações e projetos que a pasta de transporte e mobilidade urbana tem para a cidade ainda nesse ano de 2024? Quando se fala de projeto, né, eu digo que o trânsito é muito dinâmico, né? Como a gente trabalha 24 horas por dia, então acontece tudo todos os dias no trânsito, né? O trânsito é algo que, só para deixar destacado aqui, uma das cidades pioneiras, foi uma notícia nacional, que empregamos a lei, o que dizia a lei do idoso e do deficiente do PCD. Nós teríamos um período para implantar nova sinalização e também para que os cartões fossem emitidos com 5 anos de validade. Suzano foi uma das cidades pioneiras do Brasil, não falo da região mais não, estou falando no nível Brasil, de ter feito isso. Então, hoje nós estamos 100% sinalizados com todas as pessoas com 60 a mais ou a pessoa com deficiente, que são os PCD. Então, Suzano foi a cidade pioneira no Brasil, uma cidade pioneira. Suzano é uma cidade que entrega os cartões. Eu vou dizer para você que na nossa região é a única. Entrega todos os cartões de idoso e de PCD em suas residências. Você liga para o trânsito e fala: eu quero renovar meu cartão de idoso. Qual o seu nome? Vai lá no cadastro, já tem o cartão de idoso. Ele vai no dia de 1 a 3 dias na casa da pessoa, pega o cartão antigo, entrega na mão da pessoa, pega um recibo dele, recolhe o cartão velho, o cartão antigo. Então, Suzano faz isso. Agora, projetos nós temos muitos, entendeu? Terminal de Palmeiras, eu acho que é algo do trânsito. Essa inovação da mobilidade do transporte é algo do trânsito. Então, esses são os projetos do trânsito para esse ano. Agora, nós temos planos futuros, nós estamos aí com uma escola mirim do trânsito, quando a gente fala do futuro de Suzano, que são as nossas crianças. Então, nós temos uma escola mirim do trânsito, nós temos já um local que foi destinado pelo prefeito Rodrigo Achiuchi, no Parque McFest, ali na parte de trás, que vai ser uma escola mirim do trânsito. Então, essa escola do mirim do trânsito, qual que é o grande propósito dela? Você levar aí pelo menos 3.000 crianças
para aquele local, você fazia um período de aula teórica, com carros elétricos, dependendo da idade da criança, com triciclo, infantil. Então, após essa aula teórica, um lanchinho para essas crianças, o mesmo lanchinho que ele tomava na escola, ele vai tomar naquele dia lá. E quando sair dali, fazer aula prática, e depois da aula prática ele ter o quê? Uma carteira nacional mirim de trânsito fictícia, com sua foto, e também um talão de multa fictícia, para que ele, quando saia de lá, como eu já disse, chegar tá com seu pai no carro e falar: papai, eu acabei de te autuar. Você foi multado por mim porque você parou só no farol vermelho. Então ele vai saber algumas autuações principais. Papai, nós passamos na faixa preta, eu vou chegar em casa e vou fazer uma autuação para você. E vai entregar para o pai. Isso aí vai ser o motivo do pai se atentar muito mais do que ele fez. Então a criança vai se interagir a isso, que realmente ele teve uma penalidade muito embora é fictício, mas vai ser muito, muito bom. Não podemos esquecer que Suzano cresceu muito com os agentes de transporte da cidade. Então, os agentes de transporte, nós tínhamos um grupo muito pequeno, então você conseguia só fazer vistoria. Nós tínhamos lá 6 agentes trabalhando, era só possível fazer vistorias, como eu disse agora, 700 vans escolares, pouco mais. Você tem mais 120 ônibus do transporte público detentor do contrato nosso. Você tem mais 147 vans, você tem mais 154 táxis. Soma isso aí, você mal consegue fazer as vistorias de ano com 6 agentes de transporte. Exatamente. Hoje não. Prefeito Rodrigo, nessas 2 últimas gestões, dobrou o número de agentes. Hoje nós passamos de 6, pouco mais que o dobro. Já estamos com 14. Esses 14 agentes conseguem ir para a rua. Eles fiscalizam as vans, transporte escolar, que é de suma importância. Eu digo para você que nos últimos 8 anos você não viu nenhum acidente de trânsito com van escolar com vítima. Isso é muito importante, Suzano. É muito triste você pegar a pedra preciosa que é o seu filho, pôr no ônibus e ter um acidente por falha do trânsito. Então a gente preza muito por isso. E o que faz a van andar em melhores condições, com documento em dia? É o quê? É a fiscalização. A gente consegue ter 100% de fiscalização? Não. Mas melhorou, avançamos muito. Foi só esse ano, já tivemos mais de 200 e alguma coisa, número de pontos de fiscalização. Não é veículos que foram parados, porque esses veículos, o transporte municipal, ele pode parar, ele está credenciado conosco. Nós temos temos total poder de parar ele, fiscalizar, autuar e todos os preceitos municipais que a lei nos resguarda. Então isso é muito importante. Então todos esses avanços aí, Suzano é uma cidade com mais de 400 rampas de acessibilidade, mas falta muito. Mas Suzano é a cidade que mais tem acessibilidade na nossa região. Então esses avanços que tiveram dão continuidade. Então eu falo que o trânsito é um projeto que não acaba. Sim. Nós temos 400. É muito pouco pelo que precisamos. Eles não buscam pedido nenhum, quem tem uma deficiência. Eles buscam o quê? Um direito deles. E esse direito a gente tem dia a dia resguardado. Agora, falta muito, falta bastante. Mas eu sempre falo que enquanto eu estiver aqui e puder fazer um pouquinho mais, é o que vai ser feito. E depois, do dia que não tiver mais, quem tiver, que dê continuidade nas coisas boas. As coisas ruins que eu fazia, não faça só as coisas boas para a cidade. Boa para o trânsito, para a mobilidade. Então vamos continuar fazendo essas coisas boas. Projeto todo dia você tem um projeto novo. Nossa engenharia, nossa equipe técnica de engenharia é muito pequena, mas trabalha bastante. Nós fizemos já esse ano mais de 200 projetos de trânsito. Seja lá uma intervenção de via, seja um projeto de uma nova sinalização, seja vertical, horizontal. Nosso operacional, ele é magnífico. Nós conseguimos... Eu digo para você que nós temos lá 2 equipes femininas que pintam rua. Eu falo pinta é o termo que eu não gosto muito de usar, a gente revitaliza a rua. Pintura eu acho que é de parede. Então nós temos 2 equipes femininas e funciona muito bem. Então eu acho que essas inovações que o trânsito faz em Suzano, eu não quero que ninguém tome como exemplo, mas o que for boa, tenta fazer igual. Sim. Galo, agradeço muito pela sua presença aqui. Foi um prazer te receber, ter essa entrevista com você, esse bate-papo, para a gente poder esclarecer as coisas sobre o trânsito. Agradeço muito a sua presença aqui. Eu agradeço vocês, todos do grupo hoje. Sensacional entrevista. Realmente estou sempre disposto a voltar. Grande prazer. Trânsito tem muito para falar. Então você vê que passa tão rápido o momento dessa entrevista que a gente nem percebe. Sim. Gratidão, estou lá à disposição. Só queria, se me permitisse, deixar o telefone do trânsito para qualquer dúvida que alguém tiver. Nós temos lá o CCO, que é a nossa Central de Controle Operacional. Ele é 24 horas, ele atende no telefone 4746-1166. Qualquer problema de trânsito, meu veículo
precisa sair da garagem, tem um carro estacionado, liga lá para o CCO, nossos agentes estão a postos para ir para o local, tomar as providências cabíveis. Se precisar guinchar outro carro, infelizmente vai ser guinchado, ninguém pode cercear o direito de outro. Então, todo esse serviço é feito pelo trânsito também. Então, está lá à disposição. Telefone 4746-1166, 24 horas no ar. Também estarei lá à disposição para qualquer dúvida, para qualquer problema de trânsito, para qualquer sugestão também, que é sempre boa. E agradecer aí todos os funcionários do trânsito que dia a dia estão comigo lá, faça chuva, faça sol. E não posso esquecer, se me permite, mandar um grande beijo para a esposa. Amanhã já é dia dos namorados, 21 anos juntos já. Beleza. E para todas as minhas 4 filhas. Muito obrigado a todos. Galo, eu agradeço muito sua presença, toda a sua simpatia, e também agradeço a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Meu muito obrigado e até a próxima.